Seja bem-vindo a mais um episódio da modelação da Ferrari. Deixe o seu like se você está gostando do avançamento dos episódios e eu te vejo no vídeo. Então, para essa aula, nós já modelamos a parte geral, mas as rodas ainda são um elemento que vai mudar muito a cara do projeto até então. Então, a aula de hoje é focada totalmente nas rodas. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir se elas são do mesmo tamanho. A princípio são sim. A gente pode pegar pelo... Não, vamos pegar pelo pneu mesmo. Ok, o primeiro. E o segundo. Veja que aquela primeira estava bem de frente. Essa aqui já está um pouco de lado, digamos. Né? Aquela história da distorção das fotos. Opa, saiu falhado esse. Então, primeiro aqui. Segundo aqui. Ok. Então, essa primeira tem diâmetro 34, a gente vê aqui embaixo, 34,12. E essa outra, 32. Bem, eu faria aí idêntico, porque são muito próximas. Acredito que é a própria imagem mesmo. Ok, a posição dela. Bem, se a gente olhar de lado, com o carro de lado, digamos assim, a parte traseira, para ver a espessura. Fazer um novo esboço. Ó, vamos arredondar 19. Então, 19 de largura. Bem, vamos pegar a posição dela. Então, podemos até usar este plano aqui. Na verdade, o diâmetro inteiro a gente podia até ter deixado, mas vamos prosseguir aqui. Ok, esse é o centro dela. Fixo. Chamar outro diâmetro. E esse segundo diâmetro aqui. Então, largura 19, como a gente viu. Então, diâmetro 32. Vamos dar um ok. Então, vamos fazer um plano bem no meio da roda. Naquele eixo que a gente encontrou. Então, esse plano, a gente chamou aqui o instrumento de plano. Ponto. Aquele pontinho que é o centro do diâmetro, que vai ser o centro da roda, digamos assim. Aqui está ele. Como esse plano eu vou usar ele só para fazer a roda, eu gosto de deixar o plano pequeno para lembrar aonde que ele foi usado. Digamos, só para uma questão de organização. Opa. Então, vamos modelar nele. Então, o eixo de giro é esse aqui que vamos
Aqui está o ponto, está em cinza. O centro da roda é o ponto centro que a gente encontrou. E vou desenhar ele até aqui de lado e depois a gente só arrasta o esboço para dentro. Então, a grosso modo a gente pode fazer assim, depois a gente vai criar os raios. Eu posso fazer um esboço bem no meio aqui da reta do elemento. Espelhar aquele chanfro. Entidades a espelhar esta. Espelho este. Então, medida de... Vamos colocar aqui um pouquinho também. Ok. Então, 19 de largura a gente viu. E o diâmetro de 32. Ok. Agora vamos descobrir aonde começa a calota do carro. Na verdade, a gente já pegou aqui o diâmetro. É diâmetro de 24,5. De lado aqui. De 4,5. Estamos fazendo, digamos, o pneu realmente, né? A parte em borracha. Aqui tem um... que ele é um pouquinho abaulado. Estou inventando 1,5 por 2,5. E a parte interna não interessa muito por agora. Ok, temos um contorno fechado. Raio de 5. Agora vamos colocar os raios. Muito grande ainda. 2, quem sabe. 2 aqui. Quem sabe um pouco mais aqui. 4, 3. Vamos colocar 2 também. E aqui, 1. 1 não pode. 0,5, quem sabe. Ok. E vista superior. O que veremos? Ela está totalmente dentro. Aqui estava um pouquinho girado o volante, ó. Então a gente consegue entender que do meio para baixo saiu aqui, do meio para cima saiu lá. Então a gente consegue ver que ela está bem justa com a...
Então, quase quase a gente pode, ó, ficar de frente pro perfil. E colocar uma cota do máximo do carro que a gente tá usando aquela linha, a primeira que a gente fez e tudo, e essa linha aqui. Então a gente pode colocar, quem sabe, 4 milímetros, só que do outro lado. E dá um ok. Vamos ocultar tudo. Acabou ficando uma linha aqui para trás. Bem, o centro vamos arrastar, que ele não faria nenhum, não daria nenhum problema. E faltou aquele para dentro da roda, digamos assim. Bem, aqui vou deletar e fazer de outra forma. Vamos deletar e refazer. Ponto, ponto, fundir pontos. Agora sim o nosso 0,5 aqui. Quanto para dentro? Podemos colocar agora 4, por exemplo, sem muito problema. E agora vamos revolucionar. Base revolucionado. Este é o eixo. Não mescle o resultado. E damos um OK. Se a gente vê as medidas estão corretas, ó, começa a ter. Parece estranho? Sim, um pouquinho. Mas ainda a gente vai esconder a parte interna ainda. Ok, essa seria a parte mais preta, digamos, a borracha mesmo. Agora nós vamos modelar a parte interna. Ah, mas antes disso, vamos fazer alguns detalhes nesse pneu aqui, só para... Podemos ocultá-lo, ocultar os outros corpos. Ó, visto por cima. O plano superior ele fica aí, na verdade... Bem, ó, vamos criar um plano novo na parte aqui superior. E de cima. Bem, por enquanto eu vou ocultar essa parte superior do carro. E vamos fazer alguma ranhura aqui, inventar alguma coisa. Quem sabe uma spline desse tipo, ó. Não, correto, assim mesmo. E reta, por exemplo. Vamos colocar tangente. E ela. Vamos usar offset de identidade. Bem pouquinho.
Ó, bidirecional com uma tampa em arco, ok. Ponto 3, ó, bem pouquinho. Tampa em linha, quem sabe? Não, em arco. Esse centro aqui, a gente quer que ele seja uma linha de centro, então geometria de base. E ok. Agora a gente vai dar um ok. E vamos usar o instrumento de envolver. A face que a gente quer envolver é essa aqui também e essa também. Então ele vai entrar, veja, sem cota nenhuma, totalmente artístico. Vamos entrar de 0,3, quem sabe? Dar ok. Ó, inventamos, digamos, uma primeira ranhura. Eu quero modificá-la para fazer ele andar um pouquinho mais para frente aqui. Ok. Não estou indo muito lá em cima porque a nossa parte estética, aparente é aqui. Ó, gerou esse resultado. Agora a gente pode pegar essa ranhura criada e de repente fazer um padrão circular. Como é uma peça redonda, se a gente ir em exibir eixos temporários, ó, ele vai mostrar o eixo da roda. Ele é uma peça redonda. Ó, aí ele já copiou alguns. Vamos copiar 30, 40. Ok, muito bom. Já começa a ter um outro aspecto. A gente pode ir lá dar 2 cliques no nosso esboço inicial, que foi quem criou tudo. Quem sabe fazer uma ranhura mais fina ainda. Editar esboço. Opa, editar esboço. Então é 0,3 cada lado. Vamos colocar 0,15 cada lado. Ok. Então ele refaz o instrumento e refaz após ele também as cópias. Agora, olhando nesse sentido, a gente pode fazer um novo esboço. Esconder tudo aqui. E fazer um quadradinho também. Digamos, outras ranhuras. Clico em todos os 3 linhas em cima, digo, quero que sejam iguais. Ranhura de 0,15 cada lado, então 0,3 a largura. E quanto que entra? Bem, a gente pode entrar 0,3 então. Que acho que é o mesmo que a gente usou no instrumento de envolver. 1. Então vamos colocar um no outro lado também. E quero que fique no meio. Então
Podemos colocar uma linha aqui. Essa aqui para sair. Vamos chamar outra linha. E dizer que a gente quer as duas iguais. Assim ela vai ficar no meio também. Então, agora a gente faz a linha de centro, ó, exibindo. Ah, olha só, agora sim a gente tem uma visual diferente. Ó, algumas ranhuras para cima, outras para baixo. Tudo bem? E aí outras que vão todo ao redor. Como essa que a gente está fazendo agora. Vamos fazer mais algumas. Ó, bem no meio da reta, uma adicional e bem na... Então, essa largura, essa linha lá e essa aqui também, todas iguais, mesma largura. E todas colineares aqui embaixo. Veja que quando a gente não tinha nenhuma referência, a gente começou a inventar números, bem criatividade mesmo, bem artístico. Ó, vamos pegar agora... Vamos ocultar essa traseira aqui. Para a gente poder visualizar o centro da roda. E ok. Então, corte revolucionado. O eixo é esse. Ó, já tem uma outra cara já essa roda. Bem, eu vou me limitar desta forma porque essa parte lateral ela não vai ficar muito à vista, então eu foquei muito mais nessa curva aqui, ela tá à vista no nosso desenho. Então, agora a gente vai fazer a parte interna da calota. Mas para isso, a gente vai olhar primeiro uma das nossas imagens, ela é focada na roda. Então a gente vai abrir ela para ter uma percepção diferente. Então aqui temos a nossa imagem, onde a gente pode se basear um pouco mais. Então a parte da roda já foi feita, a parte da borracha. Tem um pouco de ranhura, as nossas ficaram um pouco diferentes, mas ficaram legais. Ó, na lateral não tem ranhura, tem os escritos da marca e tudo mais. Aqui tem um peso de balanceamento da roda, né? E a gente vai desenhar agora a parte da calota, a parte interna. Então, ó, tem essas bordas aqui, ó. Então, onde acaba ele já tem uma bordinha, vem para dentro, ó. Entra 90 graus, entra de novo. Eu fiz a grosso modo, né, uma forma simplificada, né? Podem ter ângulos diferentes, mas entrou 90 graus para o lado, entrou de novo e vai caminhando lateralmente. Aqui ele sobe e aí tem todo esse plano aqui, ó. Esse plano aqui que eu estou passando com o mouse, ele é todo no mesmo plano. Aí tem os parafusos. Temos essa estrela aqui, ó, que ela se aprofunda. Bem, vamos se concentrar com a parte redonda, certo? Que é essa aqui, ó. Entra. Ok. E depois a gente vai fazer os cortes para fazer realmente a parte do passante e também aqui, ó, essa entradinha aqui. E também o centro da roda. Vamos lá? Então estamos aqui com a nossa roda. Vamos novamente... Se vocês verem, durante todas as nossas aulas, eu fiz questão de deixar todos os planos visíveis, porque eu saberia que estaria usando eles
quase a todo momento. Então, se eu ocultasse, eu estaria procurando onde é que ele estaria aqui dentro. Então, eu prefiro já deixar visível para não criar novos planos, para usar já o que tem, né? E assim a gente simplifica e ganha velocidade em alguns pontos. O ponto em consequência é que a vista acaba ficando um pouquinho mais poluída. Mas tudo bem. Vamos lá, vamos fazer aqui no nosso plano a roda, parte interna da calota. Vamos ver o invisível. Quase quase a gente pode fazer assim, ó. A partir do corte, do padrão e do envolver, a gente pode suprimir por uma questão meramente de simplificação nesse momento, ó. Agora está muito mais limpa a parte interna. Assim fica mais fácil da gente desenhar. Depois a gente pode reativar. Então, esboço. Vamos já fazer a linha de centro. Ó, no eixo da roda. Então, como a gente viu, ele entra, faz digamos, podemos até fazer inclinado, né, um 90 graus para dentro, vai mais para dentro ainda. A gente pode fazer também inclinado para dar uma beleza a mais. Aí é o fundo dele. Aí depois ele sobe um pouquinho e faz toda aquele platô, digamos. E daqui a gente fecha o esboço. Na verdade eu desenhei tudo olhando essa linha de centro, mas a nossa é essa outra aqui. Então, não nos resta outra coisa que arrastar os elementos. Ok? Porque a ideia já foi criada. Os elementos já estão ali. Então, a ideia já está ativa, digamos. Agora, qual é aquele diâmetro externo da estrela? Vamos descobrir na nossa imagem lateral. Dar um ok naquele esboço, que é outra história. E vamos modificar esse esboço aqui. Fazer um novo diâmetro. Como a gente já tem o centro dele, primeiro eu clique no centro. E o externo da roda, ó, está aqui. E veja que ele tem essa... Isso aqui eu não sei se ele é para fora ou para dentro aqui, ó, que é um detalhe a mais que a gente pode acrescentar na nossa revolução. Mas ali ele tem um diâmetro depois de... Então a gente já está pegando todos os diâmetros, todas as medidas. Ó, aí ele dá aquela quedinha lá e vai ter um diâmetro de quanto? Então esse diâmetro aqui, ó, da quedinha, 22,2. Agora a gente vai na imagem para observar um pouco mais esse centro. Ó, aqui está o centro, então ó, ele tem uma quedinha em chanfro e depois vai reto. Então, ó, para dentro. Vamos voltando agora para o nosso modelo. Então, o diâmetro aquele, vamos um diâmetro por vez. Esse diâmetro por fora, ó, 22. Te gira aqui e vamos lá no nosso esboço. 22. Aqui, ó, este aqui. Com a cota, coloque o mouse para baixo, que daí ele pega toda ela. 22. Aqui, ó, bem pouquinho, é só uma chapinha, 0,3, quem sabe? Pode ser. Tá, então ele vem para dentro, faz aquela base, vem para cá onde tem a estrela e depois o centro ele ainda faz um chanfro
e vem para o centro. Aí sim, agora sim. A gente consegue pegar vários diâmetros da imagem, mas as profundidades a gente não consegue pegar da imagem, né? Então a gente vai inventar mesmo. Dei um OK no esboço. OK. Esse aqui, medida já colocamos. Essa externa aqui da estrela é 18. Vamos arredondar de meio e meio, né? Então, 18, 18, 7,5, 6. 18, 7,5 e 6. 7,5 ou 6,5? 18, 7,5 e 6. Ok, então aqui 18, 7,5 e 6. Vamos fazer a calota profunda quanto da roda? Quem saiba 5? Agora vamos chutar valores para o que falta ser completado até a gente definir totalmente o esboço. Aqui, ó, quem sabe 15 graus. Quem sabe aqui também outros 15 por esse outro sentido aqui. Vou colocar um 10, na verdade. Um pouco menos. Então, aqui para dentro, vamos ver como é que a gente se sai 1 milímetro para dentro. Pode ser. Aqui 1,5, eu acho que acho que é pouco. Vamos fazer assim, ó. Meio. Que tal um pouco menos? Cotas inventadas, tudo artístico. Ó, esse centro aqui eu acho que não é tanto, não é uma queda tão enorme mesmo. Quase um 45 graus ali. Vamos colocar até menos espessura. 4. É, acabou encaixando lá onde a gente desejou. Onde a gente acabou deixando espaço na borracha, digamos. Na parte do pneu mesmo. E aqui eu não diria outra que vamos usar o mesmo ponto aqui, quem sabe. E o ângulo que eu tinha deletado, na verdade, se ficar reto demais. Um pouquinho de ângulo é legal para dar uma quebrada. Ângulo de 10. Ok, definimos todo o esboço. Agora vamos ressalto base revolucionado. Não mesclar resultado. E damos um ok. Agora sim.
olhando de frente, já começa a ter outra cara. A gente pode ocultar aqui. Na verdade, vamos fazer um esboço aqui na frente. Invisível. Agora a gente vai fazer um desses vãos aqui, ó. Então, como aqui tem um diâmetro, podemos fazer um offset com ele, só de um lado, para dentro. Ó, até pegar aqui bem certinho. 0,4. Ok. Agora eu posso, a cada abertura da estrela é simétrico, ó, a gente pode sair do centro. Se a estrela é simétrica, os vãos também são. Então a gente fez um ponto aqui, ó, bem no meio. E vamos fazer um... Ok. Então, essas duas linhas e a linha de centro, simétrico. Como vamos cortar aqui por dentro, ó, vamos colocar o ponto próximo. Ok. Esses externos também vamos mexer, ó. Lá tá sobrando, tá indo para fora. Então, a nossa linha de centro a gente vai colocar um pouquinho mais para esse lado. Ó, agora já fechou um pouco mais. Ó, assim parece estar bem homogêneo com a foto. Então vamos aparar o restante, ó, temos somente um único contorno fechado. Podemos fazer um raiozinho aqui. Ok, visível. Vamos, corte extrudado, passante. Passante com o quê? Afetando somente o primeiro corpo, que é este aqui. Esse raio aqui a gente pode fazer um isolar. Vou fazer um raiozinho aqui também de entrada. Ponto 2, ponto 15. Perfeito. E... Ó, quantos cortes são? 1, 2, 3, 4, 5 cortes. Isso aqui a gente depois vai copiar 5 vezes ao redor. Ah, pode ser até agora mesmo. Então, um clique nela. Padrão linear circular. Vamos rotacionar com... Podemos selecionar o eixo aqui. Então, são 5 vezes. Ele vai pegar aquela função e copiar 5 vezes ao redor do nosso corpo. Ó, já nasceu quase uma estrela. Agora, que diâmetro é aquele externo aqui? Vamos fazer aquela entradinha ali. Então, raio de 8.6 vai ser o nosso externo aqui. Ok, 8.6. Vamos salvar o modelo. Então, vamos fazer um esboço aqui, ó. Oito ponto seis aonde vai dar? Não sabemos, mas se a gente pode fazer uma linha cheia aqui que já vamos usar e colocar a cota, ó, 8.6.
8,6. Ó, ele vem aqui, desce e aqui ele volta. Então, a estrela ela cai como se fosse um arco de lado. Então, ela está lá em cima, praticamente tangente, exatamente assim. Então, tangente com aquela aresta. Então, aqui a gente põe uma medida. Ó, aqui a gente vê a entrada do chanfro, então vamos aproximá-la, quem sabe de 4. Ó, tá bem próxima. Daqui ela é tangente e ela começa a entrar na peça. Ela vai entrar aqui na peça. Nós vamos fazer uma revolução criando material. Ó, daqui onde ela é tangente a gente vai fazer uma figura fechada. Ok. E por final vamos fazer uma união dos dois pontos aqui também. Então, quanto que ele vai entrar para dentro? Vamos controlar com essa cota aqui. Então, 0,4 de repente. Acabou virando ao contrário aqui. Ok, ó. Então, a gente vai criar um sólido, ó, que ele vai entrando. E depois esse sólido a gente vai usar ele para subtrair da peça principal, tirando o material lá de dentro. Podemos até um pouco mais, quem sabe. Então, 0,5. Vamos colocar bem pequeno aqui. Agora sim, o esboço está finalizado. Mostrar aqui. Então vamos revolucionar. Mas não queremos tudo ao redor, a gente quer só preencher essa parte aqui inicial. E então a gente pode fazer bem menos, 180, 120. Tudo bem. Agora a gente vai fazer um esboço nela, ó, de frente para. E vamos cortar. Ver o invisível, ó. Vamos cortar mais ou menos aqui, ó. Deixando um vão aqui, ó, que vai ser como se fosse uma viga, digamos. Então, vamos pegar o nosso centro aqui da figura geométrica, fazer a nossa figura fechada. Então, é simétrico. Mas a gente não quer, a gente quer que ela seja maior. Então, Ctrl Z, Z. Vamos fazer paralelo, então, com aquela aresta, ó, paralelo. Agora sim, as três são simétricas. Uma coisa deu errada aqui. É muita liberdade, então. Ok. É que é muita liberdade e a gente está mexendo muito, então ele ficou um pouco doido. Podemos começar a amarrar, assim a gente vai definindo ele também. Então 0,3 pode ser. Vamos amarrar com uma cota aqui também. Bem, lá é aqui perpendicular. Essas duas aqui. Essas duas aqui paralelo. Não precisa colocar cota, porque como é simétrico, ele já se definiu. E se a gente ver aqui, ó. Nossa forma geométrica é essa, então eu preciso só passar lá e passar aqui também.
Ó, no lado de lá, o Revolução foi além, então muito bom, eu quero cortar aqui. Aqui não, aqui faltou material. Então vou dar um OK. Dois cliques no recurso, ó. Tá aqui o 120 a cota. Vamos colocar 140 graus no midpoint, né? Plano médio. Agora sim, passou. Então a gente vai usar esse esboço selecionado para cortar. Cortar passante de ambos os lados. Inverter o lado para cortar, ó. Para cortar a parte de fora da nossa figura geométrica, selecionar. Eu vou selecionar aqui, dar um OK, já está errado, porque na verdade a nossa revolução ela acabou unindo o resultado. Ó, vamos tirar ou mesclar o resultado. Agora vamos voltar com a nossa árvore. Não queria perder as seleções. Ó, e acabou até, o clique foi até no lado certo então. Agora sim, a gente tem uma forma geométrica que ela tem aquela entradinha que a gente usou, ó, revolucionando. Então, agora a gente pode fazer assim, ó. Padrão linear, circular, eixo de rotação. Você pode clicar no eixo, como a gente está fazendo, ou em algo totalmente cilíndrico, que ele entende já que aqui, o centro dele. Então, nesse caso, vamos para corpos. Este corpo aqui, ó, 5. Ok. Agora vamos usar combinar, subtrair. Então, esse é o corpo principal, menos esses, menos esse, menos todos os 5. Deram um OK. Ó, ele já fez aquela entradinha, digamos. Que inclusive eu gostaria de fazer até mais internamente. Ó. Temos o esboço lá com a cota. Ponto 7, quem sabe. E reconstruir. Assim ele vai fazer mais fundo. Aqui deu um pequeno errozinho. Vamos verificar o que deu. Ele se perdeu alguma coisa no esboço. Ele se perdeu, mas a gente recoloca novamente. Paralelo. Cota de 0,3. Ok. E como a gente colocou aquele raio lá de 0,4, vamos colocar também o raio de 0,4 também, nesses internos. E aqui a gente pode até caprichar num raio um pouquinho maior. Não, aqui acaba afinando um pouco mais. 0,7, ó. Fica bem constante aqui, ó. Então, 0,7 parece bom. Como o carro que a gente está modelando, a geometria dela é mais complexa, a gente viu quantas ferramentas a gente usou para criá-las, e tudo é muito liso. Agora a roda, ela é um artigo especial, como a gente pode ver agora, ela é algo especial. Então, se você fazer tão bem feita como a gente está fazendo em detalhes, ela vai ficar
vai chamar muita atenção. Entende? Então, ela chama atenção. Então, se ela for simples, digamos assim, até vamos voltar aqui, ó. Aqueles recursos que a gente usou, vou arrastá-los para o final. E vamos ativá-los. Então, parece bobo enriquecer tanto assim a roda, mas ela vai ajudar muito no resultado final artístico. Vai trazer um ar de realidade, quase quase como um modelo realmente existe. Vamos salvar. Então, aqui na imagem, olha só, no início da nossa modelagem, parecia até ser estranho de tão simples que era. Mas agora a gente está vendo só uma roda modelada, ó, olha, e ela sozinha, sem o modelo carro, ficou um pouco diferente. Agora vamos copiar ela pro lado também. Então, eu faço um esboço aqui, pego o centro dela e vou deixar voando o segundo clique. Vamos pegar o centro da segunda roda, embora na teoria é horizontal. Tudo bem, mais ou menos assim de vista. E vamos dar um OK. Ó, quanto ela 126,7 o comprimento dessa linha. Então, se a gente ocultar aqui, vamos na nossa pasta de sólidos, o pneu e a calota, já esqueci a medida já, 173,7. Vamos em X. A medida é essa aqui, né? Ah, 126,7. Então vamos lá. 126,7. Só que lembrando de ativar copiar, porque no nosso caso ele tirou daqui e colocou lá. Então a gente quer copiar. E um último detalhe, e não menos importante, vamos deixar visível demais corpos para ver se no eixo Z, ó, ela pode ficar um pouco mais para fora no eixo Z. E aqui um pouco mais para dentro. Vamos ver como é que ficou a lateral. Ó, olha só como tá rica de detalhes essa roda. Muito diferente de ser toda lisa e sem graça, né? Assim, ela tem geometria, tem algo a ser informado. Então, aqui tá legal, aqui ó, tá bem centrada, mais ou menos. Só que a roda de trás parecia ser um pouquinho maior. A gente pode usar a ferramenta de escala na roda, caso a gente deseje crescê-la, mas vamos deixar assim por enquanto. Então, se a gente olhar por baixo, bem, a de trás a gente vai deslocá-la. Então, mover, copiar corpos. Zeta positivo. Z número positivo.
2. Ok. E aqui tá legal, tá bem bonito. Aqui a gente só vai cuidar para que o espelhamento do carro, eu quero deixar ele por final, porque assim tudo que a gente fizer aqui será espelhado para lá e vice-versa. Então é um detalhe que eu gosto de deixar por último mesmo, que a gente ainda está trabalhando. E vamos copiar também calota, calota, pneu, pneu. Assim ele espelhou por outro lado também as rodas. E eu desselecionei o corpo sem querer. Vamos editar o recurso. Ok, está selecionado. Colocamos um OK. E assim a gente finaliza a aula de hoje com as rodas modeladas. E foi um tempo investido no qual transformou tudo que a gente via da nossa obra até agora, ficou completamente diferente com as rodas. Nada nos impede de futuramente colocar os parafusos e essa parte central também, além de outros pequenos detalhes e raios, mas no momento o mais importante era trabalhar na parte, digamos, mais que agregasse mais ao nosso projeto. Então, nesse exato momento, digamos, a gente vai começar a realmente se aprofundar nos detalhes. Então, os cortes das entradas de ar, entrada de ar, a moldura do vidro, o retrovisor. Então, o nosso projeto ele vai saltar para um outro nível de qualidade. Gostou da evolução do nosso modelo? Deixe seu like e eu te vejo no próximo vídeo.